Veja no ICL Notícias, segunda edição. Por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? Choro e vela para os deputados. Senado contraria Câmara e enterra a PEC da bandidagem após pressão das ruas. É uma vergonha! Bandido tá pedindo blindagem! Chantagem golpista? Após reunião com bancada do PT, Paulinho da Força diz que isenção do imposto de renda só deve avançar na Câmara se a anistia for votada antes. Acha até que se não votar isso, não vai votar IR. Fake news sem limites. E eu falei Xandão do PCC. Em depoimento à Câmara, Zambelli diz que está confusa e que não lembra de palavras em português. Estou aqui já há muito tempo, inclusive muito tempo sem falar português, porque eu não tenho com quem falar português aqui. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo nos nossos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde também para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E boa tarde também para os meus companheiros de bancada. A gente está voltando aqui aos velhos tempos nessa quarta-feira, dia 24 de setembro. Boa tarde, meus Chicos. Chico ao quadrado hoje, né? Chico Pinheiro. Que prazer, Xará. Chico ao quadrado. Que prazer, Xará, te rever aqui nessa mesa redonda. Maravilhoso estar com Eu vocês. tô num sanduíche de Chicos aqui. Tá vendo? Muito bem, tá Muito bem. bom, meu Muito bem querido. Cuidaremos com acompanhada. muito carinho de você. Muito bem, Chico. Bom ter você Vamos aqui lá? junto com a gente. Não se preocupem que Rodrigo Viana logo vai estar de volta, tá se recuperando. É só uma gripezinha? Esperamos que seja de verdade, esperamos que né? seja Não uma aquela gripezinha. gripezinha. Já Mas já é ele bom vai estar olhar, de volta. porque há uma... Eu vi um número aí absurdo de pessoas que estão detectando casos de Covid. Sim. De uma maneira mais branda, porque as pessoas se vacinaram. Isso. Então ela pega de leve, a pessoa acha que é uma gripezinha, mas às vezes é Covid. É, tá rondando a área Certamente, ainda. Sim. O Rodrigo essa hora vai fazer Saúde, exame. Rodrigo Viana. Saúde, pra você. meu A gente querido. continuar tomando conta dessa mesa redonda. Deixa o enquanto barraco isso. que a gente cuida aqui por enquanto. E a gente vai a Brasília também para falar sobre essa enterrada da PEC da bandidagem com Heloísa Vilela. Elô, boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Pois é, Olha, eu ouvi já chamar essa quarta-feira de super quarta-feira, porque tudo que aconteceu aqui no Congresso, o que é uma raridade, foi positivo. Então, é um dia especial para muita gente aqui da ala progressista, porque a PEC da blindagem foi para a lata do lixo, de onde ela nunca deveria ter saído. É verdade. Elô, só aqui para trazer os detalhes para todos que nos acompanham, que é a notícia do dia dessa super quarta-feira, como disse a Elô, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi quem enterrou essa PEC de vez, a PEC da bandidagem. Foi uma rejeição unânime, o que também deixa sem chance dessa proposta ser analisada pelo plenário da Casa. Vamos trazer uma fala agora do relator da PEC da CCJ, que é o senador Alessandro Vieira, que disse que os protestos no último domingo pressionaram o Congresso. Vamos assistir. Ela corresponde ao desejo da sociedade, ao interesse do povo, e corresponde também à convicção do Parlamento, aqui falando no Senado. É uma PEC inoportuna, inconstitucional, absurda, e ela merece justamente isso, a rejeição por unanimidade. O senhor acredita que as manifestações do fim de semana tiveram peso? Sim, evidentemente, quando você tem o povo nas ruas, você ativa mais atenção por parte dos parlamentares. Foi a Heloísa Vilela que gravou com o senador Alessandro Vieira. Elô, eu também quero saber como é que ficou o clima dessa história aí, né? Porque a gente falava muito sobre os parlamentares que vieram fazendo vídeo de desculpas, né? Depois que tudo aconteceu, depois que a pressão veio, eles sentiram, Como dizem né? popular, né? Deu ruim. Deu ruim. Todo mundo apagando.
Muita gente arrependida, né? Muita gente voltando atrás no voto desastroso que deu na Câmara. E aqui no Senado não houve dúvida. A votação na Comissão de Constituição e Justiça foi unânime. E o presidente da comissão, o senador Otto Alencar, não precisava nem levar essa matéria ao plenário. Mas ele disse que vai levar sim, porque ele quer arquivar a matéria numa sessão do plenário do Senado para não deixar dúvidas, para ninguém ficar achando que foi só na comissão. É o plenário inteiro que vai rejeitar essa proposta, o que também dá uma chance a todos os políticos da casa se posicionarem a favor do que pedem as ruas, né? Uma boa oportunidade para todo mundo. Mas a gente já sabia que ela ia chegar aqui derrotada, porque tanto o relator como o presidente da comissão já tinham criticado antes do fim de semana, diga-se de passagem, já tinham criticado. E o senador que fez a relatoria, ele deixou muito claro que o pessoal aqui na Câmara fica dizendo que é para defender o direito de livre expressão dos deputados, que eles não podem falar nada, que são processados. E ele deixou muito claro, essa defesa, essa proteção já existe na legislação, não precisa de mais nada. Então não adianta ficar inventando historinha para blindar deputado e senador de ser investigado e condenado por crimes, porque era exatamente isso que eles queriam. Outro ponto super ressaltado aqui foi essa intenção de colocar presidente de partido também sendo defendido, apesar de não ter mandato. Então não teve jeito, né, Gabi? Não teve jeito. E Chico, hoje eu vou ter que pontuar, né? Chico Pinheiro. Chicopim. É porque a gente está hoje aqui com os meus queridos Chicos, vamos dizer assim, numa formação antiga, numa das primeiras que a gente teve aqui no N2. Chico, a gente falava sobre a importância dessa reportagem do ICL também. Ela citou agora um ponto importante sobre a presidência de partido. Sim. E o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, semana passada, ele teve que responder à reportagem do ICL, também em parceria com o UOL, por conta dessa conexão, segundo o relato, né, de um piloto que transportava lideranças do PCC, o Matosinho, que inclusive tinha ligação com o Antônio Rueda, né? Enfim, então a gente trouxe essa conexão aqui e eu acho que essa foi uma grande preocupação, sem contar a pressão das ruas mesmo, né? Pois é, o Rueda está na mira da Polícia Federal. A Polícia Federal está naturalmente investigando essa história, né? E vale lembrar, salvo o melhor juízo, posso estar errado, que o Rueda não depende de autorização de Câmara, de ninguém para ser processado e punido. Ele não é deputado, né? Agora, eu não sei quem foi que eu ouvi hoje, até aqui no ICL, alguém de manhã, né? Algum senador dizendo assim, tem pelo menos 4 presidentes de partido, notem bem, a quem esta PEC estaria favorecendo, estariam livres de investigação. Ora, agora resta saber, são 4 presidentes de partido, não é difícil descobrir quais são os 4, né? Mas você tem presidente de partido, tem o Kassab, né? Sim. Tem o Ciro Nogueira, tem o Rueda. Bom, e o Valdemar. O nome dele é Valdemar. Quer dizer, todo esse pessoal, Gabi. Salvo... Diga, Elô. Diga, Gabi. Elô. Só para mostrar para vocês que aqui atrás de mim, vocês estão vendo uma cena aqui inusitada, é o senador Sérgio Moro fazendo discurso a respeito da PEC da blindagem, que ele acabou votando contra, né? A votação foi unânime, ele não teve coragem de ir contra a voz das ruas, mas ele tentou salvar essa PEC, dizendo que ela era justamente uma PEC que tentava defender o direito de livre expressão dos deputados e senadores. E aí agora está aí, fazendo discurso para uma rodinha de visitantes aqui do Congresso. Pois a nota, desculpa, Gabriel, a nota melancólica dessa história é a tentativa maluca do ex-juiz de salvar a PEC da blindagem. Ele tentou de tudo ali de última hora, mas não deu, né?
vai, em vez da nota melancólica, uma nota fúnebre. Ele ainda não desistiu, viu, da ideia. Ele continua, ele insiste, né? Continua. A gente tem até a fala aqui do senador Sérgio Moro para as pessoas entenderem o que ele está defendendo, apesar de ter votado contra a proposta, porque ficou com receio, foi pressionado, né? Seria demais rejeitar, todos os senadores rejeitarem, menos ele. Então vamos assistir aqui. Eu apresentei junto com vários pares uma emenda cujo objetivo era muito claro: reduzir a abrangência da proteção apenas para crimes contra a honra. E deixando claro, inclusive, que crimes comuns nós não toleraríamos qualquer espécie de outra proteção. Mas rogo aqui a essa casa que nós possamos discutir esse tema com a devida liberdade e com a devida serenidade em outro momento. Mas é inoportuno, né? Ele não sabe nem politicamente que isso não é legal nessa hora. Não vai passar, acabou. Falta de inteligência. Agora, olha o detalhe. Ou de tudo. Não está enterrada, está enterrada, mas pode ressuscitar. Sim. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, até o fim do ano que vem, não tem mais jeito. Acabou. PEC da bandidagem, da blindagem, que blinda senadores e deputados safados, corruptos, ratazanas tem eleição, então... Mas o ano que vem tem eleição. E se essa extrema-direita, de Sérgio Moro, de Bolsonaros, de Damares, se esse pessoal, a Damares até que foi contra, mas se esse pessoal ganhar maioria no Senado, eles podem ressuscitar essa PEC, porque eles precisam de proteger os bandidos de estimação. Então, atenção, você que é eleitor, como todos nós, tem que votar com muito juízo ano que vem. Nós temos o campo progressista, tem que fazer maioria no Senado. Você já sabe quem é o senador pelo seu estado? Olha, Chico, hoje... Diga. Olha, Chico, hoje por acaso até eu conversei com uma pessoa que tem, assim, muitas conexões políticas aqui dentro e também com o governo e com o PT, que estava me contando como que eles já estão fazendo um mapeamento muito sério a respeito das eleições para o Senado em todos os estados do Brasil, tentando ver em cada estado o que pode ser feito para que sejam eleitos ou senadores progressistas ou senadores de centro que jamais fechariam com propostas da extrema-direita. Então, tentando manter nos estados uma eleição para o Senado que tem uma configuração de frente ampla, como a gente teve para a eleição do presidente Lula, assim, explicando de uma maneira mais genérica, né? Mas pegando em cada estado a situação para garantir que não sejam eleitos senadores da extrema-direita. O Elo, a gente trazia agora há pouco... essa história da PEC da bandidagem, eu acho que a gente vai falar muito a respeito disso, mas chamou muita atenção e o que levou muitas pessoas para as ruas no último domingo foi o pacote de maldades ali no Congresso Nacional. A gente falou, por exemplo, do Eduardo, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre ele, e teve também a questão da anistia. Hoje a gente teve uma reunião com parlamentares do PT e o relator do PL da anistia, o Paulinho da Força. A Elô tem bastidores para contar para a gente de como é que foi essa reunião, né, Elô? Eu quero saber, até porque o Paulinho da Força, antes, a gente trouxe aqui aquele vídeo em que ele se reuniu com o Aécio Neves e o Michel Temer, numa, assim, um trio realmente inacreditável. Gravaram um vídeo na penumbra, enfim. É um negócio meio sinistro, né? Pelo amor de Deus. O pessoal gosta dessa coisa. Bizarro, né? Mas olha, essa reunião com a bancada do PT e o Paulinho da Força, eu entrei para fazer umas imagens. E entrei justamente na hora que o Paulinho da Força estava falando. E ele dizia para os deputados do PT que realmente essa proposta da anistia o texto que ele está discutindo com as bancadas, com as diferentes bancadas, reduziria as penas dos crimes pelos quais o próprio Bolsonaro foi condenado, e que sim, ela favoreceria o Bolsonaro. Então eu peguei justamente o momento em que ele estava falando isso, o que provocou muita reação dos deputados que estavam lá dentro. Eu ouvi de um deputado, o deputado Raimon me contou que quando estava terminando a reunião, alguns deputados disseram: olha, boa sorte aí no seu intento, na sua tarefa, e que o Raimon pediu a palavra e falou: olha, boa sorte em tudo que você fizer na vida, Paulinho da Força, menos nessa. Nessa eu desejo que você tenha péssima sorte e não consiga seguir adiante com esse projeto. O Paulinho da Força também se encontrou
com a liderança do PSDB, que a gente já sabe o que sai dali, o encontro dele com Aécio Neves. Não preciso nem contar para vocês, né? Aquela coisa de vamos mexer, vamos reduzir as penas e tal. Anistia light, como eles quiseram fazer colar, né? Vamos ver quem cai. Era uma promoção de anistia, tinha de tudo que era tipo, né? Era ali um limpa-nomes do Serasa, parecia. E a gente, dessa história aí que a Elô está contando, e ela trouxe informações de bastidores bem importantes aqui, o Paulinho ele admitiu até que esse projeto beneficiaria o Jair Bolsonaro se aprovado. Mas ele concedeu uma entrevista coletiva depois, junto com o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, e a gente tem um trecho aqui dessa fala em que o Paulinho da Força ameaçou até, falou que se a anistia não for votada, também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês não vai. A gente tem essa fala, vamos assistir. Eu vou falar com o Hugo Mota ainda hoje para acertar o calendário da votação, mas acho que tudo leva a crer que é possível votar na próxima terça-feira. Antes do IR? Acha até que se não votar isso, não vai votar IR. E eu quero votar IR. Mas é uma condição, relator. Dá para ver que o deputado Lindbergh Farias ali do lado dá um sorriso até de sem graça, né? Não. Aquele sorriso que é quase de desespero. Ele respondeu... Né? Não, eu não acho não, Gabi. Ele respondeu à altura. Ele disse, olha, quem pauta não é ele. Quem pauta é o presidente da Câmara. E na última reunião de líderes, que foi ontem, da qual participaram o relator do projeto, que é o deputado Arthur Lira, e todos os líderes das diferentes bancadas aqui da Câmara, disse o Lindbergh Farias que não havia a menor dúvida que essa matéria será votada na quarta-feira da semana que vem. Então, eu perguntei a ele, inclusive, porque a gente teve uma aprovação aqui no Senado de uma proposta que é exatamente a proposta do governo de isenção do imposto de renda, que foi apresentada e aprovada pelo senador Renan Calheiros, arqui-inimigo do Arthur Lira. Pois bem, ela foi aprovada hoje em caráter terminativo, ou seja, nem precisa ir para o plenário, vai direto para a Câmara dos Deputados. Então, se a Câmara não se mexe, o Senado toma a iniciativa e sai na frente. E a gente sabe que isso é super popular. Quem não quer ter o nome vinculado a essa medida quando ela for aprovada? Então, o deputado Lindbergh Farias deixou muito claro, ele disse, isso ficou muito claro na reunião do Colégio de Líderes, de que a movimentação do Senado exige que a gente ande mais rápido aqui para não perder o protagonismo. Então, Elô, ali a gente tem esse trecho da fala do Paulinho da Força, foi logo na sequência que você conta sobre essa resposta à altura do Lindbergh Farias. É isso, né? Só aqui para ficar claro para quem está nos acompanhando, a gente trouxe aqui o recorte da fala do Paulinho da Força. Exatamente, é no mesmo momento, na sequência, Paulinho sai e ele já responde. Excelente. Até aqui, o Rodrigo Viana, que está nos acompanhando aqui hoje, ele está na nossa audiência. A gente falava agora há pouco da PEC da bandidagem. O presidente Lula acabou de falar a respeito dela lá na coletiva de imprensa que ele está concedendo em Nova York. Ele foi para a Assembleia da ONU, continua lá e ele disse: aconteceu com essa PEC o destino que ela merecia, desaparecer, porque foi uma vergonha nacional. Foi mais ou menos o que disse a Heloísa Vilela, né? Tem deputado até que está tentando derrubar a votação para apagar o registro de quem votou na PEC da bandidagem. Sim, some com meu nome. Entrou, nessa hora eles precisam do STF, querem entrar no STF. Tem gente que já entrou no STF para apagar a votação, dizendo que a votação é inconstitucional, portanto tem que apagar dos anais do Congresso para que não seja usado no ano da eleição. Nós temos todos. Só que agora, doutor, estou com o print aqui, olha, já estou olhando aqui, Ceará, Pernambuco, Bahia, tá tudo na minha mão. Printar todo mundo, de todos os partidos, inclusive do PT, inclusive da esquerda. Todo mundo, não fica ninguém fora. Olha, só uma informação que acaba de chegar aqui, não sei se a gente vai falar mais de presidente Lula, né? O presidente Lula falou agora, literalmente, pintou mesmo uma química com o Trump. Olha só. E admite que possa ter uma reunião presencial com o Trump. Ele, não por telefone e não por videoconferência. Isso na semana que vem, né? Essa possibilidade. Ele diz que não tem medo de constrangimento,
não tem medo de nada, e que são dois homens com 80 anos. Ele disse, eu faço agora e Trump faz no ano que vem, mas sem conte o respeito. Eu também acho que não tem essa de ficar com medo, não. Marca onde for e vai-se embora. Lula já encarou tanta gente, né? Não é. Lula, como sindicalista, pegava o Mário Amato, que é mais safado do que o Mário Amato. Aquele Scheuer da Volkswagen, lembra? Sim, ele pegava aqueles caras... Imaginando que não é nada fácil constranger o presidente Lula também, viu? Vai Quem pro corre jogo. Risco é o Trump. É time grande. Time grande vai pro jogo. Eu fico imaginando que é impossível. Impossível que... Isso, eu fico imaginando que é impossível ele passar pela cena que o Zelensky passou, que um outro presidente passou. Impossível, porque Lula terá uma resposta. O presidente da África do Sul, minha única hesitação é o fato da tradução. Ele tem que esperar a tradução para poder reagir. E esse é um tempo que o Trump tem para tentar crescer, como aconteceu com o nosso embaixador em Israel, que foi tratado de uma maneira horrorosa, o Fred Myers, lá em Jerusalém, quando falaram com ele em hebraico, e claro que ele tinha que esperar a tradução. Então, esse tipo de coisa, essa pequena janela da tradução é que me coloca algum tipo de hesitação. Mas acho que não importa. Logo que eu souber o que ele falou, o Lula vai reagir à altura. E se tiver que sair da Casa Branca, vai sair da Casa Branca, não tenho a menor dúvida. É isso, Elo. A gente depois vai também tratar com mais detalhes dessa história aqui, porque a nossa equipe estava acompanhando até agora, acabou agora, o pronunciamento à imprensa do presidente Lula, e depois a gente vai falar mais sobre isso também. Agora... Elo, tem uma outra história que todo mundo está perguntando aqui no chat, que é a respeito da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. A gente ouviu agora há pouco a fala do Paulinho da Força. Elo também trouxe informação do que respondeu o Lindbergh Farias, né? Que é ali o deputado parlamentar do PT. A Câmara e o Senado ainda estão naquela coisa que é uma disputa. Na verdade, o Senado empurrou a Câmara a ter que pautar a isenção, porque o senador Renan Calheiros até disse, né, que o Senado começaria a discutir essa proposta, e aí o Hugo Mota marcou a votação do projeto, porque não teve muita alternativa ali, foi pressionado também pelas circunstâncias. Bela estratégia do Renan Calheiros. Importante, o Renan puxou a batalha ali para Pajuçara. Levou lá para Maceió a questão com o Lira, né? Vamos ver. Eu vou avançar aqui, quero ver se você vai ou não. A questão é que, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, aprovada a isenção, então o texto aprovado em caráter terminativo vai direto para a Câmara dos Deputados, só não vai se existir algum recurso ali para a votação no plenário principal do Senado. E na Câmara, o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, né, e que é o relator, apresentou para os líderes da casa um relatório preservando incentivos a grandes investidores. Então, quero muito ouvir da Heloísa Vilela como é que fica esse projeto que está ali nas mãos o texto nas mãos do Arthur Lira. O que acontece? Pois é, Gabi, o que acontece é que os textos são diferentes. O projeto que foi aprovado aqui no Senado e foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos, ele é o projeto do governo Lula. Ele tem os descontos dos mais ricos para compensar a isenção para os mais pobres, ipsis literis. E o projeto do deputado Arthur Lira não é exatamente assim. Ele alivia para diversas medidas que o governo queria tomar. Então, vai ter diferença. E agora está uma discussão aqui, que projeto tem que ser o principal? Porque na hora que vem o do Senado, ele é mais antigo. Porque o senador Renan Calheiros, espertamente, né, que entende o funcionamento do Congresso muito bem, pegou um projeto de 2019 do senador Eduardo Braga e somou esse projeto do governo a ele. Então, passa a ser um projeto que está tramitando há muito mais tempo no Congresso. Já na Câmara, especialistas da tramitação dizem que não, tem que ser o projeto que está circulando há mais tempo, tramitando há mais tempo, na própria Câmara ou no Executivo.
há dúvidas a esse respeito. O fato é que a grande briga em torno desse projeto vai ser justamente o sistema de compensação. Os ricos serão aliviados ou terão que pagar na proporção que na qual o projeto foi desenhado pela Fazenda. É assim, as exigências são pequenas se a gente comparar com o que se paga mundo afora. Então, ainda assim, é muito pouco que os ricos terão que pagar, mas ainda assim estão tentando diminuir ao máximo o que os ricos terão que pagar. E essa vai ser a briga central que a gente vai ver daqui até a quarta-feira da semana que vem, com emendas, tentativas de modificação. E na hora que voltar para o Senado, se voltar diferente do texto que veio de lá, o Senado também vai poder mexer na matéria. Então, tem, assim, fato, tem muita briga pela frente ainda. Não, além dessa questão de enfiarem ali uma votação da anistia meio no vácuo ali. Aquela votaçãozinha marota de 11h30 da noite ali, quando a gente olha, passou. A calada da noite mesmo, né? Esse é o perigo desse Congresso. A calada da noite que eles fazem os negocinhos deles. Sim. Que a rataiada tá solta, as ratazanas estão soltas. Mas é importante mesmo fazer... Mas mesmo... Vai, Lu. Mas mesmo que eles votem a anistia na Câmara, e isso também é algo que está sendo considerado, e ela passe... ela vem para o Senado e ela morre no Senado. Isso. Dificilmente será aprovada no Senado. O senador Otto Alencar, presidente da CCJ, onde ela tem que ir primeiro, já falou isso há meses, que ele é contra um projeto de anistia. Então, se passar lá, muito provavelmente ela morre aqui. E foi importante mesmo essa distinção que a Elu trouxe aqui dos textos, porque... também entender qual é o objetivo ali do Arthur Lira, incluindo esse tipo de proposta. Elo, é importante ter você aqui junto com a gente, trazendo essas informações todas, a enterrada da PEC da bandidagem, como é que está a história da anistia para os golpistas e também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é o que a gente quer saber, é o que a gente quer que avance. E saber como é que está avançando também, né? Porque tudo isso é importante, a gente está de olho. Obrigada, bom trabalho por aí. Boa noite, Elô. Obrigado. De nada, boa super quarta-feira para todos Boa vocês. super quarta-feira, Elô. Um beijo. Suave na nave. Notícia boa de Brasília, meu Deus do céu. Suave. Tem que valorizar, né? É raro, é igual a pé de cobra. É muito raro. Cabeça de bacalhau. Por aí, é nesse universo. É raro. Suave na nave em plena quarta-feira, né? Pois que alívio isso aí. O Chico Sai ICP, a gente tem nesse domingo agora, já que a gente está falando aqui de isenção para quem ganha até R$5.000, um curso do Eduardo Moreira sobre liberdade financeira. Aproveitando essa conexão aqui para lembrar você que vai ser no domingo, 28 de setembro, 8 horas da noite. Você não pode deixar de fazer a sua inscrição em crn2.com.br, porque é lá que você vai saber como, né, o que fazer com o seu dinheiro, porque é um guia para a liberdade financeira e também para você ter uma autonomia. Cuidar do seu dinheiro é fundamental para o futuro da sua família, né, para conseguir planejar coisas. Todo mundo quer planejar, enfim, fazer um curso, né, saber, enfim, qual que é o sonho que você tem e o que você quer fazer com esse dinheiro. Então, importantíssimo. E o mais interessante desse curso é que a maioria desse tipo de ensinamento, de guia, etc., é voltado para favorecer banco. Isso. Pensa primeiro no banco, no gerentão, naquela história que o gerente te pega ali na saída da firma e vai e te ataca. E esse curso do Eduardo Moreira é o contrário. Primeiro você, depois vem o banqueiro lá no final da fila. Sem contar que não vai ter enganação, né? Que é aquela coisa, como que você faz um montante de dinheiro em um mês, em uma semana? Não existe isso. Mágica não existe nessa parada. O Edu tem muita experiência em mercado financeiro e ele vai contar a real, né? Então... isso é uma, vamos dizer assim, é uma premissa aqui nossa do ICL também e do Edu. Então a gente acompanha no próximo domingo, fica o convite para vocês e a gente retoma a nossa conversa sobre a PEC da bandidagem, que foi enterrada, pelo menos até o momento, como ressaltou aqui o CP, o Chico, pode ressuscitar a qualquer momento. Então foi enterrada até... até a eleição do ano que vem.
se esses caras, se essa rataiada da extrema-direita fizer a maioria no Senado, nós estamos correndo vários riscos. Um foi ressaltado hoje já pelo professor João César de Castro Rocha, quando ele falou do caso da Hungria, Sim, né? sim. Porque o Senado é aquele que pode dar impeachment em ministro supremo, pode avacalhar tudo, e pode ressuscitar essa PEC. E tem o próprio... Porque é a PEC da bandidagem, esses caras gostam. E tem o próprio senador Sérgio Moro querendo, claro. né, ainda propor que seja exigida uma autorização prévia ali da Câmara e do Senado para abertura de investigação no âmbito de crimes contra a honra. Então vamos chamar a Cris Serra aqui para conversar com a gente. Cris, boa noite para você. Boa noite, Gabi e os dois Chicos. Boa noite, querida. Salve, Cris. Cris, já não era sem tempo, né? A gente falar na enterrada da PEC da bandidagem, né? Que era uma proposta, como a gente estava conversando com a Elô Vilela agora há pouco, que não deveria nem ter surgido. Mas agora a gente respira um pouco mais aliviado. Olha, se não vai povo pra rua, os caras iam continuar, viu? Sim, e é importante lembrar que esse povo todo foi pra rua. Primeiro sinal, só isso que eu vi disso aí, foi quando eu abri aqui nas redes e estava Caetano Veloso, grande Mano Caetano, chamando o povo para a rua. Caetano, né? Eu sei que depois, para arquitetar tudo aquilo ali, certamente, né, teve a participação também de uma grande arquiteta, que é a Paula Lavigne, juntar aquela turma no Rio de Janeiro e se espalhou pelo país. Nós podemos fazer e devemos fazer mais vezes, porque esses bandidos do parlamento só têm medo de povo. Principalmente perto de eleição. Sim, só vamos assim. para a rua. Qualquer coisa agora, vamos para a rua. Boa, Chico. Cris. Como vocês disseram, é uma vitória das ruas. E, Chico, já que você mencionou, eu quero dizer que eu estava lá. Meninos, eu vi aquela manifestação do Rio de Janeiro no domingo, foi uma coisa espetacular. Foi no Brasil inteiro, né? A gente viu um mar de gente para defender o nosso país, para defender a democracia, enfim, para defender a nossa soberania e contra essa PEC da bandidagem. Como o Chico bem lembrou, o Caetano começou essa mobilização e foi uma coisa incrível que essa mobilização mesmo tenha partido dos nossos ídolos na música popular brasileira. Os mesmos que estão na luta desde os anos 60, desde a ditadura, o que mostra que a luta é sempre, que a luta não acaba, que a democracia, o processo democrático é uma construção permanente, né? Então foi isso, vitória das ruas, né, dessa manifestação aqui, volto a falar aqui do Rio, porque aqui no Rio teve esse componente especial, num clima que parecia o da campanha das diretas já, que tanto eu como os dois Chicos, Chico Sá e Chico Pinheiro, vivemos, né? Então, muito importante, notícia boa, a gente estava precisando disso, né? A gente, como eu disse, a luta é sempre, mas a gente alimenta e realimenta a luta com vitórias, né? Então, muito importante essa vitória, aliás, numa semana e numa conjuntura de virada, né, de muita notícia boa, com o governo sendo melhor avaliado nas pesquisas, com o desempenho excepcional do Lula na ONU, excepcional. Lula fez um discurso para a história, né? O discurso dele mais importante na ONU, sem dúvida, de todos os que ele fez. Então, a gente está numa maré boa e isso chega no Congresso, né? Os parlamentares sentem isso. Claro que no Senado a gente já percebia, já havia sinalização de que essa excrescência, essa PEC da criminalidade que abria as portas ao crime organizado seria derrubada. Mas agora a própria Câmara, o deputado que foi relator na Câmara, o Cajado, Carlos Cajado, me parece, já disse: assunto morto e enterrado. A PEC está enterrada. Cláudio Cajado. Então é isso. Tiram. Cláudio Cajado. Cris, a gente falava agora há pouco sobre a fala do presidente Lula lá
em Nova York. E nesse momento eu acho que vale a pena a gente trazer aqui o trecho, especialmente dessa fala sobre a PEC da bandidagem, que ele está falando em defesa a favor da democracia, contra o extremismo e também a respeito da PEC da bandidagem especificamente. Então a gente vai trazer aqui agora a fala que a gente comentava do presidente Lula. Vamos lá. Ora, o único jeito das pessoas serem protegidas é as pessoas não fazerem coisa errada. Você não pode querer uma proteção que a sociedade não tem. Por que você quer essa proteção? Você está com medo do quê? Então é isso. Eu acho que aconteceu com essa PEC o destino que ela merece. Desaparecer, porque foi uma vergonha nacional. Tá certíssimo. É isso aí. Você não pode criar uma casta protegida e deixar o resto da sociedade com outra lei. Não é? Tá com medo de quê? Tá com medo, tabaréu. É isso aí. Perfeitamente. É de linha de carretel, tá aí. Que temor é esse? Que levam presidente de partidos como o Rueda a correr loucamente para aprovar essa lei. O Rueda, no dia, 2 dias depois, vê-se pela denúncia aqui pela denúncia do piloto que o ICL reportou, estava completamente enrolado com compras de aviões, aquele rolo todo com PCC, com Faria Lima. O Rueda, que briga essa semana, ele teve uma peleja medonha com o Alcolumbre, que quase foram as vias de fato, para lembrar a crônica policial das antigas. As vias de fato. Quase foram as vias de fato. Então, que loucura é essa? Que corrida é essa por uma blindagem, por uma... Sabe, não dá, por proteção. O Valdemar também deve estar assustado. Dizem que são 4, quero saber quais são os outros 2. Presidentes de partido. Enroladaços. Eu não sei... A Cris queria comentar? Eu vi aqui, na verdade, uma manifestação, mas acho que foi uma manifestação de algum som que não foi a Cris Serra, foi lá na casa dela. Diga, querida. Uma moto passou aqui cantando pneu, como se diz. Não, a fala do Lula é perfeita e se casa muito bem com outra coisa que ele falou no seminário que ele participou sobre democracia, né? Quando ele fala sobre o extremismo, por que o extremismo também está ganhando espaço em tantos lugares no mundo? Porque a gente tem que fazer valer a democracia, né? E a democracia é isso, não permitir que deputados se achem acima do bem e do mal, né? Que parlamentares se achem pessoas melhores que as outras, que eles sejam cidadãos premium, né? De primeira classe, e nós, o povo, somos tratados como cidadãos de terceira classe, né? Democracia é não permitir que haja essa distinção, né? Todos são iguais perante a lei. Isso parece óbvio, só que na conjuntura que a gente vive, e sobretudo diante desse avanço de extrema-direita, a gente precisa muitas vezes falar o óbvio, como diz, aliás, a canção do Caetano, né? Uma delas, maravilhosas, que ele cantou lá na manifestação. Então é isso, é claro que parlamentares precisam ter prerrogativas para exercer as suas funções, né? A livre manifestação, o direito de expressão, né? Um parlamentar não pode ser preso por um discurso, né, por coisas que ele diga, desde que essas palavras não sejam crimes, desde que ele não faça apologia à tortura, desde que ele não faça apologia ao racismo, por exemplo. Então, sim, eles precisam de algumas prerrogativas, mas isso não pode colocá-los acima do bem e do mal. Eles não são diferentes de nós e muito menos melhores do que nós. Todos nós estamos submetidos ao império da lei. Pois é, e deputado, viu, Cris? Nem deputado, nem senador, não tem o direito de ficar impune se pegou dinheiro público, milhões de emendas de orçamento, e jogou com Pix, com não sei o que, ninguém sabe onde. Só que agora, o pavor deles é que o ministro Dino mandou investigar, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, mandou investigar e já tem aí 60, dizem que 60 a 80 deputados que não conseguem explicar o que fizeram com o dinheiro. Olha aqui, gastaram 56 bilhões em emenda. 56 bilhões de reais. Então tem que explicar quem deu esse dinheiro. O Lira distribuir é igual distribuir bala em festa de criança, né? Então agora,
Quero saber quem pegou o dinheiro, onde é que botou esse dinheiro, porque esse dinheiro é nosso e eles têm que dar explicação. E se não der, cadeia. Xandão e Dino estão de olho. É por isso que eles estão querendo passar a PEC da blindagem. O Dino pediu para investigar A correria 700 é milhões de reais, né? Quanto? 700 milhões de reais. Mas tem mais. Emendas. Isso é só puxar, aparece mais. A conta é cerca de 80 parlamentares enrolados. Pois é, nós queremos saber. Sim. Queremos saber, e eu queria propor aqui, a gente ainda não falou do Eduardo Bolsonaro, a gente estava falando do pacote de maldades, né? Falamos sobre a anistia dos golpistas, como é que tá essa história, a PEC da bandidagem também enterrada. O Eduardo Bolsonaro está passando por um momento difícil, né? A real é essa, porque... Momento Zambelli, né? Demorou, né? Demorou. Tem ela também, a gente vai falar dela também. Está passando mais ou menos por momento Zambelli. Pois é, os dois estão passando por momentos difíceis, porque a mesa diretora da Câmara rejeitou a indicação para o Eduardo Bolsonaro assumir como líder da minoria na casa, que era uma manobra que foi a Carolina Detoni tentou, né? A Carolina Detoni tentou colocar o Eduardo Bolsonaro no lugar dela, mas isso já foi assim também enterrado. No Conselho de Ética foi instalado o processo de cassação, essa história está avançando também, e ele teve que se pronunciar depois que o Trump disse que quer conversar com o presidente Lula, aquela piscadela que o Trump deu para o Lula ontem na Assembleia Geral da ONU. Diz que rolou uma química entre os dois, então o Eduardo Bolsonaro ele fez ontem uma ginástica retórica, não é, Chico Sá? Meu Deus do céu. Para tentar explicar o que tinha acontecido, que na verdade o Trump ele era genial e ele estava fazendo uma estratégia política. O Eduardo Bolsonaro disse agora o seguinte na rede social dele: a gente na esquerda que construiu um espantalho dizendo que eu e o Paulo Figueiredo, o blogueiro bolsonarista, e também assessor informal da Casa Branca, porque está sempre falando pela Casa Branca, né? Neto de ditador, dá para trazer muitas aqui classificações. Mas ele diz, né, que a esquerda que construiu um espantalho dizendo que ele e o Paulo Figueiredo trabalham para interferir no STF e absolver Bolsonaro. E aí ele diz o seguinte, acreditem se quiser, tá? Absolutamente jamais fizemos isso. Atuamos para libertar o cara Congresso de pau, né? das ameaças do STF e assim poder livremente votar a anistia. É muita cara de pau, né? Se a gente pegar se a gente fizer vasculhar a rede social do Eduardo Bolsonaro, o tanto de mensagem, de post na rede social que ele falou a respeito disso... Vamos punir, e vem mais. É inacreditável, né? É realmente não ter, assim... Ele acha que o print não existe, né? Digamos que a gente não tem a memória, mas aí a gente tem o print guardado, né? Já mostra ali, pô. É realmente só para a base, né? Aqueles 30% dos bolsonaristas, Cris. Diga, Cris. Como diz o Chico Sá, difícil é encontrar pé de cobra. Provas do que o Eduardo Bolsonaro fez é a coisa mais fácil. Não precisa ser investigador, não precisa ser um gênio da investigação policial para encontrar provas de que ele está agindo o tempo todo como traidor deste país. Ele que é um deputado federal, eleito para defender o povo, né? Eleito por São Paulo, né? Com uma votação excepcional que ele teve. Né? É um agente sabotador do Brasil hoje nos Estados Unidos. Agora, ele de fato está tendo uma má notícia atrás da outra. São várias, né? Uma, o processo, a investigação lá, pedida pela PGR, né, STF, outra na Comissão de Ética da Câmara. A reação do Trump à presença do Lula na Assembleia Geral da ONU, eles realmente não esperavam. Veja só, o único chefe de Estado mencionado pelo Trump foi o Lula. O pai dele não é sequer lembrado, não foi sequer mencionado no discurso do Trump. Eu não estou aqui com isso querendo dizer, o Trump falou do Lula, olha que legal. Não, Trump é uma pessoa que não dá para confiar, um líder fascista, mas ao mencionar o Lula, da maneira como mencionou, reconhece sim que precisa dialogar com o presidente do Brasil.
né? E não menciona o seu principal desafeto, digamos assim. Então, isso doeu nesse Eduardo Bolsonaro. Claro que doeu. Eles esperavam, certamente, uma defesa enfática que o Trump fizesse do pai deles, né? Os hoje Bolsonaros. E não fez, ao contrário, reconheceu que precisa dialogar com Lula, que é tudo que ele, Eduardo, tem feito para sabotar. Então, más notícias por todo lado, né? E ainda com a possibilidade, vejam só como o mundo das voltas, né? De que o relator, a relatora do processo, né, de cassação do mandato dele na Câmara, seja a deputada federal Duda Salabert. Ela está na lista tríplice. Bom, o presidente vai escolher entre os três. A deputada Duda Salabert, que foi perseguida da maneira mais vil por Eduardo Bolsonaro, quando ela se candidatou, né? Ele fez um discurso de ódio de uma maneira tão violenta contra ela, que ela foi perseguida, né, nas redes sociais, apanhou nas redes sociais e tudo mais, enfim, né? E veja agora as voltas que o mundo dá. Agora, não tenho muitas ilusões, porque a composição do Conselho de Ética, ela é o próprio presidente da comissão, eu faço confusão, comissão ou Conselho de Ética, enfim, da instância que vai examinar o caso do Eduardo Bolsonaro. Ele já disse que a composição, né, daquela instância é de tendência, é de direita, né, é mais à direita. Então, não tenho muitas expectativas com relação à cassação dele, do mandato dele. Seja como for, ele está enfrentando dificuldades. Agora, ele é uma pessoa tão perturbada, né, que ele vive num processo de negação. Ele continua falando que pode ser candidato a presidente do Brasil, né, caso o pai não possa mesmo ser candidato. Então, você vê que é uma personalidade muito perturbada, né, e diante de tantas más notícias, parece que está surtando cada vez mais. Vai ficar doido, igual biruta de aeroporto em ventania. Vai rodar. Porque aí é o seguinte, ele já perdeu o privilégio de ser líder da maioria, porque está fora do país, e o Mota, que já está assustado também com a sua própria situação, estão todos para falar de Antônio Rueda, estão todos com a Rueda na mão. O Mota falou, opa, é bom caminhar com isso aqui, senão eu que vou levar uma cacetada aqui já. Né? Então, ele já não conseguiu a liderança, está sendo aberto um processo de cassação e não está garantido que o delegado, não sei o quê, que é o deputado, né? São três, a Duda Salabert, um deputado do PSOL do Rio e um delegado. O delegado, naturalmente, é bolsonarista, o delegado. Mas ele também é o seguinte, ele vai ter medo de o delegado Marcelo Freitas, né? Marcelo Freitas, do União Brasil, tem a Duda Salabert, ambos são de Minas, e tem também o Paulo Lemos. Ano que vem tem eleição para deputado. Se esse cara tiver juízo, né, ele pega o clima das ruas, pega a visão das ruas e fala, se eu votar aqui para arquivar, para absolver o Eduardo, eu posso ter problemas. Agora, só uma coisinha que eu estava reparando aqui do encontro do Lula, que a gente vai falar disso ainda, né? Vamos. O Lula deu uma coletiva, né? E eu queria chamar a atenção para o seguinte, primeiro, o encontro do Trump com ele, um estava saindo, outro estava chegando, esse encontro não foi por acaso. Claro que não foi por acaso, né? Os caras têm assessoria. O Trump queria encontrar o Lula, né? Ele ouviu todo o discurso do Lula, que bateu nele, bateu com altivez. Sim, bateu sem pesado. Citar o nome, mas para bom entendedor está ali. Eu não tolero líder autocrata, não tolero, o Brasil não está disposto a aceitar quem ataque a nossa soberania, a nossa democracia. E a hora que o Trump quis falar com ele, né, sabendo que está falando com o presidente do Brasil, que é um sujeito autêntico, altivo, grande, né, ele não ouviu I love you, que nem o Jair, né? Sim. E o Trump falou, tá bom, obrigado aí que você love me, né? Não, falou I love não. Deu uma rapidinha e o Trump pediu para fazer uma DR, quero discutir a relação, porque a situação para ele também, nos Estados Unidos, está ficando difícil. O Trump chama a conversa exatamente... O quê? Não, lá, Cris. Chico, perdão. Não, por detalhe favor. muito rápido. A ONU vazou a foto do Trump assistindo ao discurso do Lula, né? Porque Sim. a foto
foto do Trump assistindo ao discurso do Lula é do fotógrafo da ONU. Isso só pode ter sido a ONU que divulgou essa foto, né? Sabe o que é? É que ele viu o discurso do Lula, viu o tamanho do Lula, viu a altivez do Lula, e foi preciso falar com esse cara. Né? O valentão como o Trump fala com o outro que se sente desafiado. Agora, com puxa-saco que chega para ele e fala I love you, ele não quer conversa. E o Lula acha que ele, Trump, recebeu informações falsas sobre o Brasil, passado pelo Bananinha e pelo Figueiredo, através do Marco Rubio. Olha a foto aí, Para quem está nos acompanhando por vídeo, tem a foto do Trump assistindo o presidente Lula numa televisão e ele está com papel, talvez seja o discurso dele, né? Que ele estava dando uma olhada antes. Mas tá ligadão, ó. Tá ali de botica. Tava bem de olho. A gente vai voltar a falar de discurso também, mas não quero deixar de comentar com a Cris de uma outra pessoa, viu, CP, que também tá com a tal da Rueda. Tá com o Rueda, Antônio Rueda na mão. Antônio Rueda que lavando. É Carla Zambelli. Ela foi ouvida pela CCJ da Câmara hoje. Ela deu um depoimento por vídeo, porque ela está presa na Itália desde maio. A gente vem contando essa história aqui, mas para quem não se lembra, ela tentou emitir uma ordem de prisão falsa contra o Alexandre de Moraes com a ajuda de um hacker. E assinada pelo Moraes. Pois é um negócio impressionante, assim, né? Uma ordem de prisão para o ministro Alexandre de Moraes assinada por ele próprio. Os caras são de uma burrice. Desculpa. E nessa própria fala dela, o CP, ela voltou a fazer críticas ao Alexandre de Moraes também, ao Supremo Tribunal Federal. Então acho que a gente vai assistir esse primeiro trecho, tem um outro aqui também que a gente vai rodar daqui a pouco. Vamos primeiro nesse. E teve uma vez que eu falei sobre, eu estava na Jovem Pan, antes de tudo isso, e eu falei Xandão do PCC durante a entrevista, e quando eu desci da entrevista, duas pessoas me abordaram, 2 homens, não sei se tinham 3, acho que eram só 2, para eu pedir desculpas para ele publicamente. Eu fiz uma desculpa no Facebook, eles deram o texto, eu tive que fazer o texto que eles colocaram. Fiquei bastante intimidada na época, com medo, tanto é que eu fiquei um tempo calada. E é mais ou menos isso. Aí, em 2022, ele retira minhas redes, né? E quando ele volta, em 2023, ele volta, mas já fazendo um monte de processo também. Tão boazinha, né? Não fez nada, né? Para merecer processo. Impressionante a diferença, né? Que humildade. Tá franciscana agora. Meu Deus do céu. Não parece aquela valentona. Diga lá. Sabe quem que a Carla Zambelli hoje me lembrou? Claro que isso tudo é estudado, né? Esse papel de coitadinha, a coitadinha da Carla Zambelli não existe. Isso é estudado. Ela se preparou para mostrar dessa maneira, humilde, coitada, eu aqui sofrendo na Itália. É igualzinho o que a Suzane Richthofen fez quando deu uma entrevista para o Fantástico, anos atrás, e ela se fazendo de anjo. E aí, quando a entrevista termina, o microfone fica na roupa dela, o técnico esquece de tirar o microfone da roupa dela, e eles captam o áudio, ela então falando com o advogado, né, se ela tinha ido bem na farsa. Claro que ela não usa essa palavra, mas se ela tinha ido bem, né, naquele teatrinho que ela tinha encenado para a entrevista para o Fantástico, e o Fantástico mostrou essa encenação. A Carla Zambelli é a mesma coisa, isso é puro teatro, né? Agora, ela é uma personagem também tão perturbada, igualmente, como eu falei há pouco, do Eduardo Bolsonaro, né? Esses personagens histriônicos do bolsonarismo, ela é outra perturbada, que está também em processo de negação da realidade, dizendo que ela falou, eu vou ser solta daqui a pouco. Ela não vai, né? Mas insiste nesse personagem, né? E tem uma coisa engraçada que ela fala, de tudo que eu vi, né, das partes que eu vi do depoimento dela, tem uma coisa que de fato ela acerta, que no final, assim, ela falando lá de uma situação, ela diz assim, que eu sou meio tonta. Olha, eu não poderia concordar mais com Carla Zambelli. De fato, é uma pessoa completamente tonta,
por tudo que fez, isso que o Chico estava lembrando, né, de fazer a tal ordem de prisão do Alexandre de Moraes, assinada pelo Alexandre, é uma coisa que na época a Carmen Lúcia comentou, né? Eles brincaram alguma coisa sobre inteligência artificial e a Carmen Lúcia falou, pois é, mas tem também a desinteligência natural, né? Que é o caso da Carla Zambelli e do Walter Delgatti. Completamente. Inteligência artificial e desinteligência natural. Burrice natural. Completamente. Isso. É isso. Foi muito boa essa lembrança da Cris, porque a gente tem um outro trecho, já que a gente está falando aqui sobre desinteligência e tal. Tem uma outra parte desse depoimento em vídeo da Carla Zambelli, que ela diz que ela está há muito tempo presa e que ela está com dificuldade de um entendimento da língua portuguesa. Pois. Vamos assistir esse trecho para entender melhor do que a gente está falando aqui. Mas ela nunca entendeu a língua portuguesa. Vamos lá. Não, só quero dizer que eu estou aqui já há muito tempo, inclusive muito tempo sem falar português, porque eu não tenho com quem falar português aqui. E infelizmente eu não tenho onde pesquisar, então tem coisas que eu não lembro. Não me lembro e não tive como pesquisar para poder te falar. Mas eu estou confiante que tanto você, Vossa Excelência, né, Diego, quanto os meus colegas que estão aí vão saber fazer justiça, porque o Brasil não merece mais viver esse tipo de injustiça. Gente, ela tá falando português, me parece com uma tranquilidade. Ela é italiana, ela é cidadã italiana, fala italiano, a gente ia entender. E ela disse que está com saudade da internet, né? Porque ela quer um computador, porque ela não tenho como pesquisar e tal, ela quer ver o que ela fez no verão passado na internet. Ela chegou na Itália em junho. Sim. A gente está em setembro. É tão desinteligente que, olha só, pelo menos se ela tivesse ficado nos Estados Unidos, onde ela estava, até agora, pelo menos, ela estava sob proteção do laranja, do cabeça laranja. Porque o Trump estaria segurando a onda dela. O Eduardo está lá e tal. Era mais ela jogo. Ela foi para a Itália, se ferrou da Itália, meu. Ela fez o cálculo porque ela tinha dupla cidadania e achava que por isso... E ela saiu nesse caminho todo da fuga fazendo live. Esse povo é maluco, né, cara? Fazendo live pelo caminho, live em Miami, live não sei aonde. Aqui, ó, eu aqui. A Interpol só seguiu. Não botando no Instagram, né? Cheguei em tal lugar, olha aqui que legal. É o que eles fazem. Agora, São Paulo elegeu uma bancada que, pelo amor de Deus, já que você falou, Chico, do próximo ano, cara, o Eduardo Bolsonaro, 700 mil votos, a Zambelli, que eu acho que é quase isso também. Ricardo Salles. O Eduardo Bolsonaro, desde fevereiro que ele não anda em São Paulo, que bancada São Paulo elegeu, pelo amor de Deus. E elegeu o governador Tarcísio, que agora, hoje eu vi a entrevista dele agora à tarde, um trecho de uma entrevista dele, ele está muito assustado. Você viu que ele sumiu, né? O Tarcisinho... Ele deu uma... submergiu. Ele apareceu para falar mal da PEC da bandidagem, né? É isso que eu ia falar, né? Aquele grande dia com o boné do Trump. Agora ele está meio assustado, o negócio da PEC da bandidagem, e hoje, falando para um pessoal lá, disse, eu vi a gravação dele, você viu ele falando, dizendo que defendendo a PEC, não, denunciando a PEC, contra a PEC da bandidagem. Contra. Falando mal. Eu disse dizendo defendendo, o seguinte, foi um ato falho. Eu não sei, mas eu não precisa dizer se você for defendendo. Ele falou, porque eu concordo que tem que ser enterrada essa PEC, porque quando os deputados não sabem interpretar a vontade do povo, dá errado. Então, né, e ele está falando para a PEC da bandidagem, mas está também, né, costeando a lembrado da anistia. Quer dizer, daqui a pouco ele entra em choque frontal com o Jair, porque com o Eduardo já está queimado. Eu não sei o que ele vai fazer. Ele vai ser candidato, você acha, Chico? Não, reeleição em São Paulo. Acho que agora... Com riscos. Com riscos. Sim. Ele pode ser eleito governador de São Paulo, porque tem a máquina na mão, e tem o interiorzão de São Paulo aí que está cheio de gente atrasada, retrógrada, burra, reacionária, ricos, burros, bolsonaristas. Mas tem muita gente no interior que vai abrindo os olhos, gente que não sabia bem para onde ir, que não vai aceitar mando de voto. E se tiver um candidato competitivo aqui, o Tarcisinho pode ter que voltar para casa.
Eu escalaria a Simone Tebet para dar um susto nele. Dois. Só para dar um susto. Para a reeleição ficar, opa, não vai ser essa moleza, não. Palanque, meu, não é fácil. Num debate, ia acabar com ele. Agora eu só queria, pra gente, não sei se a Cris ainda quer falar da Carla Zambelli, mas eu não posso deixar de trazer aqui, o Chico Sá, principalmente, uma pergunta muito pertinente que o Bernardo Cotrim, da nossa equipe, me passou. Porque ele me perguntou, já que a Carla Zambelli desaprendeu português, segundo o que ela estava dizendo aí no depoimento em vídeo que a gente viu agora, não aprendeu o italiano, será que ela virou o Aldair? Me perguntou aqui o Bernardo. É a pergunta de um flamenguista, né? O Aldair, que jogou na Itália e que esqueceu o português. Ele tinha um sotaque italiano. Ele esqueceu o português, acontece. O Belchior queria esquecer o francês, o Aldair e a Carla Zambelli esqueceram o português. Então eles estão ali, né? A 200 km por hora, Aldair e Carla Zambelli lado a lado, realmente. Eu sou mais Aldair, belo zagueiro, jogava muito. Só isso explica. Craque, né? Craque. Diferente, né? Enfim. Ô Cris, agora eu queria aproveitar a sua presença aqui, a gente estava aqui explorando um pouco essa história da Assembleia da ONU, você já falou a respeito disso também, e eu comentei, você também comentou, sobre esse momento em que o Lula estava falando em defesa da democracia contra o extremismo, porque teve esse evento especificamente, que foi uma edição de um evento, o Lula estava coordenando lá na ONU, tinham lideranças de mais de 30 países também. Então, ele estava falando para uma iniciativa justamente que quer combater a deterioração das instituições, desinformação, discurso de ódio, né? Enfim, e também desigualdade social. Então, são bandeiras, claro, do nosso tempo, que é muito importante, também do presidente Lula, que fala muito a respeito disso. E ele tem uma fala que é bastante interessante sobre uma lição de casa que a esquerda tem que fazer. Acho que vale a pena a gente trazer esse trecho ainda com a Cris Serra, muito bom. para a gente poder falar a respeito disso. Vamos lá, então. Ora, o único jeito das pessoas serem protegidas é as pessoas não fazerem coisa errada. Você não pode querer uma proteção que a sociedade não tem. Por que você quer essa proteção? Você está com medo do quê? Então é isso. Eu acho que aconteceu com essa PEC o destino que ela merece. Desaparecer, porque foi uma vergonha nacional. Então a fala do presidente Lula, Cris. Ele falou isso e falou especificamente sobre esse crescimento da extrema-direita no mundo. É outro trecho de fala dele muito importante. E esse seminário também, que ele, Lula, articulou, é da maior importância. Estavam com ele presidentes aqui de países da América Latina, Colômbia, Chile, países importantes, né, cujos presidentes têm falado muito também sobre a questão democrática. O presidente do Uruguai estava lá também, o Pedro Sánchez, né, chefe de governo da Espanha. Então, esse discurso hoje do Lula, falando sobre a democracia no mundo e a necessidade da democracia ter respostas para as suas sociedades, né, dos governos democráticos terem respostas para resolver os problemas dos países, né, para que justamente a extrema-direita não cresça. A extrema-direita cresce onde tem frustração, onde tem ressentimento, né, e por aí vai. Então, esse discurso dele hoje é praticamente uma continuação do que ele falou ontem no plenário da Assembleia Geral sobre a importância do multilateralismo. Você só tem democracia no mundo se você valoriza o multilateralismo, né? Eu acho que essa tem sido uma mensagem muito clara do Lula nessa Assembleia Geral da ONU. E ele está falando com todo mundo, está sendo procurado. Tem uma cena de bastidores do Macron com ele, né, em que o Macron se derrete assim, para o Lula em elogios, né? Enfim, o Lula está tendo nesse momento um papel, uma importância
gigante na explicitação dessa questão democrática, né, em como os países têm que enfrentar a extrema-direita. Né? Eu acho que o Lula nunca falou com tanta clareza num palco mundial como é a Assembleia da ONU sobre esse assunto, e ele tem reverberado, ele tem sido ouvido, né? Eu acho que o Lula, vejo claramente isso, o Lula tem a perfeita dimensão histórica do que ele está fazendo neste momento do Brasil e do mundo. Né? É como o Chico estava falando há pouco, um discurso com muita altivez, né? Um discurso com muita coragem, em primeiro lugar, com muita altivez, com a clara dimensão, né, de que você está falando para o mundo e que você está falando para a história. É uma afirmação do Lula como líder, como estadista no mundo, de fato, assim, uma consolidação dessa trajetória dele, que está muito clara nessa Assembleia Geral da ONU, um momento grandioso, um momento importante da gente assistir ao Lula, e valorizar isso, né, que eu acho que aqui no Brasil, né, a nossa imprensa, sobretudo, não valoriza essa dimensão que o Lula está apresentando nesse momento. Às vezes a gente vê as manchetes dos jornais no exterior, eles conseguem no exterior perceber ou valorizar mais essa dimensão do Lula do que a própria imprensa brasileira tem feito. Né? Então, não queria deixar de ressaltar isso, porque o discurso de ontem, conjugado com esse discurso de hoje, são coisas que estão, né, intimamente relacionadas. Perfeito. Muito obrigada, Cris. Importantíssima essa sua colocação aqui também, esse olhar, né, que você tem. Por isso que eu queria te ouvir a respeito disso, antes da gente se despedir. Um beijo grande, sempre bom falar com você. Obrigada, Gabi, Chicos. Até a próxima. Até mais, Cris. Até. Obrigado. A gente vai voltar a falar daqui a pouquinho sobre esse discurso do presidente Lula. Vamos trazer mais um trecho daqui a pouco. Antes disso, eu só queria lembrar você que a gente já tem edição nova da revista digital do ICL, que é a revista Liberta. Então, a gente quer te convidar para entrar no nosso canal de transmissão do WhatsApp para receber o spoiler da capa da próxima edição, sempre primeiro. Então, vale em icl.com.br/canal para você ficar sabendo antes qual vai ser a capa da revista Liberta. A gente falou na segunda edição dessa revista, da nossa nova revista digital, sobre o assunto do momento, que é democracia dos Estados Unidos em ruínas, com a capa do Aroeira, ilustração do Aroeira, uma super arte muito forte para falar desse momento. Então, se você quiser saber qual é a próxima capa da revista Liberta, vai no nosso canal. Para você que me acompanha pela televisão, por exemplo, dá para você apontar o seu celular para a tela. Aqui do lado esquerdo da sua tela você tem o QR Code também. A gente continua falando sobre Lula na ONU. Agora há pouco eu falei sobre uma lição de casa para a esquerda que o presidente Lula disse que a gente tem que fazer. Então, vamos assistir a esse trecho agora e a gente volta com o professor Leonardo Trevisan. Vamos lá. Porque muitas vezes a gente ganha as eleições com um discurso de esquerda e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos. Muitas vezes a gente governa dando resposta a que a imprensa publica sobre nós. A cobrança do mercado, a necessidade de contentar o mercado, a necessidade de contentar os adversários e muitas vezes os nossos eleitores que foram para a rua, que apanharam, que foram achincalhados, sabe, são considerados por nós sectários e radicais. E a gente começa a não dar atenção a eles e dar atenção àqueles que falam bem da gente. Esse é o fracasso da democracia. O que nós deixamos de fazer? E eu acho que nós deixamos de fazer muitas coisas que no segundo momento eu pretendo dizer o que nós deixamos de fazer. Então eu penso que antes da gente procurar a virtude do extremismo de direita
nós temos que procurar os erros que a democracia cometeu na relação com a sociedade civil. Como é que nós estamos exercendo a democracia nos nossos países? Se a gente encontrar essa resposta, a gente volta a vencer, sabe, a direita. Se a gente não encontrar resposta, a gente vai continuar sendo sufocado pelo negacionismo, pelo extremismo e pelo discurso fascista que nós estamos vendo agora. Professor Leonardo Trevisan chegando aqui para conversar com a gente. Muito boa noite. Que fala forte essa do presidente Lula, hein? Falando que a gente governa mais para os adversários do que para os aliados. É uma reflexão interessante. Eu acho que ele, primeiro de tudo, né, sobre isso, bom, primeiro de tudo, boa noite, Chico Pinheiro, boa noite, Gabriela, boa noite, Chico Sá, boa noite a todos que nos escutam, né? Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que reconhecer um fato, né? Não é qualquer um que está falando isso, né? Olha a história política do presidente Lula, né? Anos de sindicalismo, né? Outro dia, eu brincando sobre que o Lula teria medo do Trump, eu falei, desculpe, eu acho que depois do que ele aguentou lá na Paulista 1313, acho que ele não tem muito medo, não. Exato. Então, eu acho que quando a gente olha para esse quadro, né, talvez a gente tenha que colocar isso na dimensão histórica, né, de quem fez as viradas e as mudanças que o presidente Lula fez. Né? Não foram poucas. Né? Então, as conquistas, as mudanças, né? A gente, por exemplo, quando eu me refiro ao presidente Lula, ao primeiro mandato, ao segundo mandato, eu sempre faço com os meus alunos que eles meçam, não é, a capacidade, a devolução de poder real ao salário mínimo. Isso aí é um detalhe, né? Vocês lembram bem a guerra que foi isso, para ele dar aumento real no salário mínimo? Vocês lembram disso? Né? Isso é exatamente o que ele está falando. Né? Quando a gente olha para esse quadro, a gente entende exatamente do que ele está falando. Governar para quem? Né? Talvez, né, quando nós olhamos para a derrocada, para praticamente o encerramento da experiência social-democrata por toda a Europa, que nós temos que reconhecer é esse ponto que Lula destacou, esse dedo na ferida que o Lula colocou. Né? Para quem que a social-democracia europeia acabou governando? Né? Que tipo de medo ela nutria? Né? Que tipo de mudança ela prometeu e não cumpriu? Né? O que o Lula está comentando com todas as letras, né, é algo que a gente poderia chamar de um estelionato eleitoral. É disso que o Lula está falando. Né? Não façam, porque aqueles que precisam não vão esquecer. Não façam. Né? E quando a gente olha para certas derrocadas de governos que foram eleitos, às vezes reeleitos, e no processo da reeleição, entregar os pontos, exatamente tudo que o Lula disse, né? Atender, contentar o mercado, ele não precisa dizer mais nada além do que o que ele disse. Né? Nós estamos olhando claramente para uma derrocada de um processo. Havia uma expressão, talvez vocês lembrem, né? Havia uma expressão nos anos 90, que era uma expressão que simboliza tudo isso que o Lula fala, né? O poder você pega, o poder é como tocar violino. Você pega o violino com a esquerda e toca com a direita. Né? A social-democracia europeia fazia esta imagem um fato. Né? Ela fazia promessas à esquerda e governava à direita. O resultado disso foi só o acirramento do radicalismo de extrema direita, que acolheu todos os desesperados desse processo. Ele tem toda a razão. Né? Talvez quando nós olhamos um pouco para isso, na dimensão histórica dele, nós entendemos melhor, não só no Brasil, nós entendemos melhor fora do Brasil. Né? Talvez, né, quando as pessoas marcam e
simbolizam, né, que a figura do Lula é uma figura popular, talvez seja porque a população que mais precisa disso não o vê dessa forma. Esse é o ponto. Né? Não o vê dessa forma. É curioso, né? Onde é que o presidente Lula tem a sua reserva eleitoral? Quando você olha para esse processo, talvez você entenda aquele não permitiu que parasse de dar aumento real do salário mínimo. Lembra disso? Sim. Então, quando você olha para esse quadro, ele talvez tenha que ter uma dimensão histórica, porque se ele tiver só uma dimensão local, você não entende a profundidade dessas palavras. Essas palavras têm um aviso sensato. Né? Não repitam os erros, né? Porque esses erros são contumazes e há um engano enorme de imaginar que a população não tem memória política. Ela tem sim, principalmente quando dói. Quando os salários perdem poder de compra, eles têm incrível memória política sobre os anos em que era possível recuperar poder de compra com o salário. Né? Eu estou falando da experiência brasileira. Se a gente for falar de experiência de social-democracia e tudo mais, nós vamos ver outros quadros. Né? Se a gente quiser brincar com as ideias, a gente pode olhar para a derrota de Joe Biden exatamente por esse processo. Ele, nos 2 últimos anos, ele cuidou mais, né, de certa forma, tranquilizar o mercado e recuperar posições em determinados setores da economia americana, esquecendo o que ele tinha prometido. Né? E 6 milhões de democratas, de voto democrata, ficaram em casa, e o resultado foi o que foi. Então, eu acho que o Lula está fazendo um alerta que serve para muitos territórios e para muitas mentes progressistas. Conquistar o poder não quer dizer mantê-lo. Conquistar o poder quer dizer, de alguma forma, evitar estelionato eleitoral. É esse o recado. Chico, eu não sei se você, rapidinho, gostaria de comentar essa fala do presidente Lula, mas eu queria muito trazer também aqui uma apuração de bastidor e que certamente o professor Leonardo Trevisan vai poder avaliar muito bem, porque ali no discurso que a gente acompanhou agora há pouco do presidente Lula, ele foi questionado na coletiva de imprensa se esse encontro, essa possibilidade de encontro com o Donald Trump seria presencial, enfim, como é que seria? Ele não descartou essa possibilidade, mas qual que é a questão? Uma apuração aqui da nossa jornalista Juliana Fadul, da nossa equipe do ICL Notícias segunda edição, de que depois que o Trump falou que queria conversar com o Lula na semana que vem, o Mauro Vieira, ele foi à CNN Internacional, o ministro das Relações Exteriores, dizer que a conversa deve acontecer por telefone ou videoconferência. O que apurou a Juliana Fadul? De que nos bastidores a ideia é evitar ao máximo um encontro presencial, justamente para evitar aquele fator Zelensky, aquele constrangimento. E também teve o caso do Cyril Ramaphosa também, o presidente da África do Sul, em que o Trump falou de genocídio branco e tal. E o professor Leonardo Trevisan já ressaltou aqui como seria quase impossível. A gente falou com a Heloísa Vilela sobre isso também, professor, que seria difícil constranger o presidente Lula. Mas se de fato a estratégia do Itamaraty é evitar isso, pelo menos pensando ali na composição, né, do Itamaraty, evitar colocar o presidente Lula nessa situação, obviamente ele também não ia dizer isso em público, né, dizer não, vai ser remoto. Ninguém diz para o presidente Lula se ele pode ou não pode. Se ele cismar que vai, ele vai. E se ele for, quem vai ficar em apuros é o Trump. Ele põe o Trump no bolso, viu? O cara chega lá, o Trump chega lá para falar de escada rolante, de teleprompter, o Lula chega lá e faz o discurso estadista. Hoje eu vi, meninos, eu vi. Agora mesmo, eu estava mexendo na internet aqui, antes de começar o jornal, e vi um cara dizendo, extraordinário, o maior discurso da ONU, não sei o quê. Eu fui ver o cara, né, é uma pessoa que eu respeito, mas não tem nada a ver com Lula, é o Marco Antônio Villa, o professor Marco Antônio Villa, que fala lá na Jovem Pan, né, dizendo, ninguém pode falar nada, é o discurso mais altivo, mais bem feito, né, e o Trump
ficou embasbacado vendo isso. Então, ele não, se ele der uma de besta em cima do Lula para tentar fazer o que fez com o Zelensky, ele vai passar uma descompostura no Trump, que o Trump perde o rumo. Eu acho que ele aproveita muito a humilhação. O Trump tem humilhado muito quem o bajula permanentemente. Puxa saco. Hoje ele pega, por exemplo, o Milei e foi uma humilhação. Ele dá como presente para o Milei um Twitter dele, um post dele impresso, como fosse um quadro, como fosse uma obra de arte. E o Milei exibe ali como fosse algo para o Louvre, para o museu, para um grande museu do mundo. Então, quem vai muito nessa posição de capacho acaba sendo muito humilhado. Mas o professor lembrou das negociações do Lula na Fiesp. Poxa, o Lula, naquele tempo da barra pesada da Fiesp, era uma Fiesp alinhada ainda com a ditadura militar. Era uma Fiesp que havia, há pouco tempo, financiado a tortura, como a gente tem naquele filme Cidadão Bolense. Então, não é uma coisa qualquer, era o Lula negociando com essa gente, com o Mário Amato, que dizia que se o Lula ganhasse a eleição, todo mundo ia embora do Brasil, que os empresários iam embora para o Brasil. Então, esse ex-sindicalista que vai conversar com o Trump, né, professor? Olha, sobre esse ponto, né, a gente tem duas situações, né? Eu tendo a concordar, sabe, com o Chico Pinheiro, de que a expressão do Chico é muito boa, né? Se ele se meter a besta, eu acho que o passado do Lula vai aflorar, né? Sim. Se meter a besta, o passado do Lula, ele vai lembrar como é que a dona Lindu daria a situação, né? E eu acho que ele vai deixar as coisas mais claras, né? Mas eu acho que o presidente Lula, né, não é interessante encontro presencial. Pois porque eu acho que a diplomacia do Itamaraty, o profissional do Itamaraty, foram um pouco nessa linha. Todos eles que fizeram encontros presenciais com Trump, com o presidente Trump, chegaram numa condição de submissão, chegaram numa condição de... Eu vim aqui pedir um favor. Vamos tentar restabelecer aqui a conexão com o professor Leonardo Trevisan, enquanto a gente restabelece. Só complementar aqui a apuração da Juliana Fadu, o que os diplomatas falaram para ela. E o professor Trevisan ele também ia explicar algo que seria alguma estratégia dos diplomatas. Mas disseram para ela que mesmo que o Lula coloque o Trump no bolso, eles não querem dar munição para os bolsonaristas, corte para a rede social, é bem pensado. Esse tipo de coisa. É bem pensado o que o professor diz e bate muito com a apuração da Ju, que basta preparar um cenário que vai desfavorecer o Lula. Com o G7, ele pegou os caras e colocou, parecia a escolinha do professor Trump. Ele colocou carteiras, o que gera uma imagem de humilhação também suprema, e ele ali, num andar acima, num batente acima, assim, né? num batente acima, os caras embaixo e ele fica de umas carteirinhas, pareciam as carteirinhas de estudo infantil ali, do Jardim da Infância. Então, o que ele pode armar é esse circo que gere imagens de humilhação. E nem sei se tem que ser na Casa Branca, né? Por que tem que ser no salão dele? Não. Faz na ONU o encontro, faz em qualquer lugar. Marca lá para a base de Alcântara. Isso. Marca lá para o Maranhão. Faz um bumba meu boi com ele. Voltou o professor Leonardo Trevisan. Professor, por favor, a gente quer muito saber a sua avaliação. Sobre agora sim. O encontro Lula-Trump. Aquele problema eterno de Las Brujas. Las Brujas existem. Eu comecei a falar disso, caiu a linha. Né? Tá bem. Vamos lá, vamos acreditar nisso e a gente sempre bom humor, sempre dá um bom motivo para a gente dar uma risada, né? O que eu acredito é que o Itamaraty, de alguma forma, percebeu, né, que há um ritual, não é? Vamos usar a palavra certa que o Chico Sá usou, né? Um ritual de bajulação nessa presença que ele precisa ser evitado, né? Com o presidente Putin e com o presidente Xi Jinping, ele só fala ao telefone. Quando ele precisou falar com o presidente Putin, ele colocou tapete vermelho no Alasca para receber o presidente Putin.
É este ponto que eu acho que o Itamaraty insistiu, né? Quem está querendo falar com quem? Vamos deixar essas coisas bem claras, né? Quem, de alguma forma, ofereceu o convite foi o presidente Trump, não foi o presidente Lula. Foi ele que disse, eu quero me encontrar com ele. A semana que vem eu vou me encontrar com ele. Não foi o que o presidente Lula disse. É nesse contexto exato que o Itamaraty firmou posição. Ele olhou para aqueles personagens políticos, para aquelas personas políticas a quem o presidente Trump trata de igual para igual, e não com um espírito de submissão. Quem quer falar com quem é você conosco. Você liga. Tá? É nos nossos termos também, não é só nos seus. Nós sabemos muito bem, vocês chamaram de o efeito Zelensky, é constante. A gente lembra do Zelensky, lembra do Ramaphosa, né? Mas se a gente olhar com alguma cautela, vocês lembram o que aconteceu com o Macron? Vocês lembram o que aconteceu com o Stammer, com Keir Starmer, o primeiro-ministro inglês? Né? Em que ele praticamente, desculpe a palavra tão forte, enfiou o dedo na cara do Keir Starmer. Ele fez isso com o Olaf Scholz. Né? Então, quando nós olhamos para esse quadro, de alguma forma, é bastante palpável. E com países menores foram coisas até piores do que isso, que a mídia não deu a atenção que deve. Né? Então, quando nós olhamos para esse quadro, o Itamaraty provavelmente fixou os termos que interessam para nós nesse processo. Né? E deixou bem claro para quem quisesse observar sobre quem é que tinha interesse de falar com quem e em que condições. Né? A hipótese de ser uma armadilha era alta, né? Porque o que aconteceu com o presidente Ramaphosa foi algo indescritível. Foi colocado um vídeo do Congo, da República do Congo, de um período da República do Congo que houve perseguição, em que havia um agricultor branco junto do presidente Ramaphosa, que imediatamente questionou isso. Isso nunca aconteceu, não acontece na África do Sul. Era um agricultor branco que estava junto com ele. Então, a probabilidade de acontecer uma coisa assim é alta. Não dá para o Itamaraty tem que se acautelar, sim. Né? Porque nós não sabemos o que pode acontecer num quadro como esse. O presidente Trump é imprevisível. Não, é algo mais. Há um outro adjetivo nisso. Né? Perfeito. Há outros adjetivos para serem ditos. Então, quando nós olhamos para esse quadro, o Itamaraty usou de um profundo profissionalismo. Primeiro, quem foi que pediu a reunião? Quem foi que pede a reunião? Cabe ao outro lado fixar o território. É regra da diplomacia. Segundo ponto disso, né? Teu passado condena, né? O que você já fez, eu não vou deixar acontecer. Terceiro ponto que eu acho mais importante, quem é o estadista? Chico, Pinheiro, se o presidente Lula precisasse colocar o presidente Trump no seu lugar, ele, de certa forma, desceria do degrau de um estadista. Não convém para nós. Ele subiu um degrau, não desceu. Quem desce degrau são os outros. Então, nós não podemos confundir as coisas. Né? Então, ele ficou numa posição de estadista nesse processo. Né? E eu acho, sinceramente, que há certas exposições contra o presidente Trump que são muito fortes, e a gente às vezes pode lembrar, e o Itamaraty tem se lembrado. Talvez vocês possam lembrar, porque eu já tive esse problema em sala de aula e os alunos acharam rapidinho no Google a fotografia. Né? Vocês estão lembrados de uma fotografia da primeira-ministra, a Angela Merkel, com as duas mãos em cima da mesa do Trump? Lembre-se dessa foto? Porque o Trump tinha passado do limite e a democracia cristã alemã disse: a senhora não devia ter feito porque ficou igual. É esse o cuidado do Itamaraty. Perfeito, então, o Itamaraty professor. Está tendo uma atitude absoluta profissional. Me desculpa te interromper, professor. A gente vai ter que encerrar o programa, mas eu quero continuar essa conversa, hein? Por favor. É que a gente teve a interferência hoje da internet. Mas excelente. Eu acho que respondeu
De uma forma... Um abraço, professor. Eu que agradeço vocês. Obrigado, Sempre pela a conversa oportunidade é boa. de a gente falar uma coisa assim importante. É isso aí. Por isso que a gente passa da hora aqui, porque a conversa com o professor Trevisan é sempre boa. Muito Vale boa muito. noite, professor. Acabamos, né? Chico Pinheiro. Ciranda? Chico Ciranda, a volta da A ciranda. volta, vem aí. Viva Lia de Itamaracá. Viva Lia de Itamaracá. Vamos fazer provocação histórica agora, hein? Ó, fiquem de olho aí que a gente vai com provocação. Olá, vamos lá, Linderer Pareto. Com Doni Correia, vamos nessa. Boa. Você morre de medo de fazer um investimento que não seja caderneta de poupança ou CDB do seu banco? Que bom! Que bom, claro, porque o medo é uma coisa que protege a gente. E enquanto você não adquirir o conhecimento que você precisa ter, fique com o teu medo, para não cair em nenhuma dessas roubadas que estão o tempo inteiro sendo oferecidas na internet. O que eu venho te dar hoje é um presente. No dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula para te ensinar todo o básico de finanças e investimentos de uma maneira muito simples. O Guia da Liberdade Financeira. Domingo, dia 28, às 8 horas da noite.